Cerca de 2.400.000 pessoas estão dentro do espectro autista ou das neurodivergências no país. É o que aponta um levantamento feito pelo último censo do IBGE. É um assunto importante que às vezes é tratado com um certo preconceito, com discriminação ou com muitas dúvidas. E para tratar desse assunto, eu estou aqui com a Carol Moraes, desenvolvedora de um aplicativo muito bacana que vai ajudar você, mãe, você, pai, ou qualquer um que tem um filho, um parente, alguém no espectro autista ou nas neurodivergências, a lidar com isso de forma simples e durante o dia a dia. Eu sou o Geilson Ferreira, nós estamos aqui numa entrevista muito bacana para a ES Brasil. Carol, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar com você aqui. É um tema delicado. A gente sabe que muito do que se diz vem com preconceitos, vem com cargas de desinformação. E aí eu queria que você primeiro dissesse para a gente assim, o que é, na prática, que você pretende oferecer junto com a sua equipe para ajudar essas mães, principalmente mães, né, que lidam com a neurodivergência, com a atipicidade, né? O que você oferece na prática? Olá, é um prazer muito grande estar aqui também. Que acontece hoje, né? Mães, né, e famílias no geral, de crianças com autismo e outras neurodivergências, elas têm uma rotina ali de toda semana ou a cada 15 dias tem que ir no psicólogo. Chega ali na consulta com o psicólogo, ela tem 10 minutos para contar o que aconteceu com a criança dela, uma rotina aí, você imagina, de uma semana, 15 dias. eh, porque depois desses 10 minutos, o momento é da criança com o profissional. E aí a gente identificou que a maioria dessas mães, quando chega nesses 10 minutos, ou ela fica lembrando da cabeça dela, ou ela leva isso anotado no papel. Esses profissionais nem sempre, por conta do volume que eles recebem de pacientes, eles conseguem tabular tudo isso, ou tabulam só até um determinado momento. E com isso, né, a gente viu a necessidade de criar a Emotrek. E aí, como que funciona a Emotrek? A mãe, ela entra no nosso aplicativo, ela registra comportamentos que a criança está tendo, está tendo estereotipias de movimentos repetitivos, crises. Esses dados eles vão virar um relatório e esse relatório ela pode compartilhar com toda a equipe que acompanha a criança. Seja psicólogo, pedagogo, porque assim, além dela ter que passar essa informação, ela tem que repetir. Então você imagina uma mãe que tem uma crise muito que passa a criança dela tem uma crise muito severa, ou a mãe ou o pai, e além dela ter que falar, ela tem que repetir isso. Cada repetição que ela faz é um novo sofrimento. Fora que hoje a gente tem no Brasil muitos casos de famílias que são descredenciadas de plano e tem que trocar de profissional. E aí, vamos supor, ela passa 3 anos com um profissional, ela tem que começar com outro. Ela chega lá só com os documentos, com os laudos, ela não tem um histórico. Então a ideia nossa foi tornar esse histórico o quê? Acessível também, porque nós vamos ser um dos primeiros aplicativos no mundo a ter esse tipo de acompanhamento com versão gratuita. A gente vai ter uma versão por assinatura, mas vai ter uma versão também gratuita, onde na versão gratuita elas vão conseguir ter esse histórico e compartilhar em PDF com toda a equipe que acompanha a criança. Então a gente está falando do histórico que vai acompanhar a criança até a vida adulta, por isso que a gente também vai desenvolver a versão adulta. Então a gente vai ter informações no curto, médio e longo prazo. Vai ser possível, às vezes, ver uma crise antes dela acontecer, pelos sinais que estão sendo apontados ali. Vai ser possível ver melhor o que está melhorando, o que está piorando. E o profissional do outro lado que vai receber esse relatório, ele vai conseguir tomar as decisões, não em cima, às vezes, do que ele também está lembrando, se ele não tabulou aquilo ali, mas em cima das informações, em cima de dados. Então, a Emotrek, ela transforma dados que hoje são invisíveis em informações que realmente cuidam. É, porque confiar na memória pode ser, né? Você até me contou uma experiência em que as mães às vezes não tinham uma noção de que não eram tantas crises quanto elas imaginavam, né? Traz isso pra gente um pouquinho. Isso, a gente teve um momento de teste que foi testado por mais de 100 mães, onde uma parte das mães, 87% dessas mães, elas relataram que diminuía um pouquinho da ansiedade, porque ela não precisava ficar se culpando. Nossa, será que eu esqueci tal crise? Nossa, será que eu esqueci de anotar isso? E não necessariamente tem que anotar todo dia, de acordo com o que acha necessário. E aí a gente também teve esse caso dessas mães que falou
assim: "Poxa, eu achava que eram mais crises, mas como eu comecei a anotar, eu vi que eram menos". Então, porque às vezes no que a gente confia na nossa memória, com o que a gente anota, a gente acaba vendo ali a diferença, né. Agora, Carol, assim, no Brasil a gente vê até algumas iniciativas focadas, né, para o espectro autista e para as neurodivergências, mas a sua ideia é inédita no Brasil, né? A sua, da sua equipe. Da onde que surgiu essa ideia de trazer um aplicativo? Por que focar em neurodivergência? Traz esse contexto aí pra gente. Certo. A nossa startup, ela é fundada por 2 mulheres, né, 2 mulheres que conheceram o mundo da inovação e da startup já na vida adulta, eh, que é um mundo novo, né, não é um mundo, assim, que às vezes todo mundo conhece, e também como a gente também vai colocar a inteligência artificial na nossa versão profissional, a gente tem ido cada vez mais a lugares onde às vezes a gente chega, são muito mais empreendedores homens do que mulheres, então só da gente estar nesse espaço, a gente sente que a gente está representando algo também, né, do empreendedorismo feminino, e eu conheci minha sócia numa maratona de inovação, e quando a gente se conheceu, passou ali um tempo depois, a gente viu um edital que estava acontecendo lá em Goiás, né, do Hub Goiás, que era um edital para mulheres goianas. E quando foi minha sócia me chamou para a gente escrever uma ideia. A ideia, a princípio, porque minha sócia estava passando por um momento ali de acompanhamento, de emoções, de comportamentos. Hoje ela é diagnosticada com autismo, na época ainda não, mas ela estava fazendo esse acompanhamento e ela viu que no Brasil a gente não tinha um aplicativo que fosse brasileiro, que fosse fácil de usar e que trouxesse as informações que ela precisava. Como ela é design UX, ela tem, né, toda a visão técnica também disso. E aí a gente resolveu, começar a fazer esse registro emocional, um aplicativo que era para registro emocional. Eu comecei a conviver com mães atípicas. Na faculdade que eu estudava, minhas melhores amigas são mães atípicas. Na comunidade que eu estava vivendo, que era uma comunidade isolada, chamada Praia do Bonete também, eu comecei a conviver com essas mães, e eu comecei a observar a rotina delas, e aí eu percebi que acontecia dela ir na consulta, era normalmente o dia da consulta era um dos dias mais corridos, porque ela tinha que parar a rotina dela para levar a criança, e muitas das vezes eu via essas mães voltando se culpando. "Será que eu lembrei? Nossa, poxa, eu esqueci de falar tal crise, eu esqueci de falar o que aconteceu. Nossa, ele bateu, ele jogou objeto na parede, eu esqueci de falar para ela". Então, além dessa culpa que elas já carregam, eu vi elas se culpando mais ainda por informações que podiam estar de alguma forma tecnológica. Então, depois de pesquisa, depois dessa vivência que a gente acabou tendo, tanto da Miriam nessa parte dela mesma precisar fazer os registros, quanto eu com essas mães atípicas, que também a gente foi para muita pesquisa. Chegou também nos profissionais, a gente viu ali os profissionais falando que, como às vezes estão desconectados, às vezes o fonoaudiólogo, ele é de uma clínica, aí o psicólogo é de outra clínica, e às vezes eles não conseguem ter uma mesma informação, né. Então a gente acabou juntando isso para que tanto as mães elas conseguissem tirar um pouco dessa culpa e ter um histórico de alguma forma, quanto esses profissionais também, de melhorar o tratamento deles, porque se eles conseguem ter a mesma visão ali 360 da criança de uma forma simples, né, que é um relatório em PDF, isso vai ajudar muito, né, porque eles vão tomar outra a decisão fundamentada em dados, de fato. Então, a Emotrec ela surgiu disso, assim, de uma necessidade própria, né, da minha sócia, que é da minha que é cofundadora junto comigo, tanto também dessa minha vivência com mães atípicas. Agora você falou das rotinas das mães, né, atípicas que enfrentam aí essa loucura que é, leva para um lado e vai para o outro e ajeita a escola e toma conta de casa e toma conta do filho e tem crises, né, no meio do caminho, e ter isso tudo consolidado num único local pode também tirar um pouco dessa carga, né, porque quando a gente pensa na neurodivergência, a gente pensa sempre na criança, mas o adulto, né, que toma conta dessa criança, ele tem também a sua carga emocional abalada, né, Carol? Sim, e uma das ideias também é que na versão profissional, por exemplo, a gente vai colocar só que na versão profissional, porque vai ficar ali com os olhos do profissional próximo, né.
a gente quer colocar também uma assistente virtual inteligente no WhatsApp para apoiar essa mãe em momentos de crise. Porque hoje, quando uma crise acontece, essa mãe às vezes ela não sabe onde que ela vai. E querendo ou não, o psicólogo não consegue acompanhar ela a todo momento. Mas a gente vai colocar essa inteligência artificial de uma forma muito responsiva. Hoje a gente faz parte de uma comunidade que se chama Axiti, que é vinculada ao CEA da UFG de Goiás, que é um dos maiores epicentros de inteligência artificial da América Latina. Então a gente quer desenvolver nossa IA juntamente com eles para que traga segurança tanto para as mães que vão estar lá conversando, né, com o assistente, quanto também para o profissional. Sendo que quando ela tirar dúvidas sobre as crises, essa informação também já vai lá para o profissional. Então, informação para ele não vai faltar. Agora, parece, quando a gente fala em desenvolvimento de software, de aplicativo, parece que é tudo bacana, né? Você senta na frente de uma mesa, liga o computador, digita alguns códigos ali, tá tudo certo. Não é bem assim, né? Não, a gente já está há 2 anos, né, praticamente com esse projeto. Teve muita pesquisa, né, teve validação que a gente fez antes. A validação é você fazer a pesquisa ali junto com o usuário, igual essas 100 mães que eu falei, é porque a gente teve que mandar pesquisa para elas. Elas escreveram lá o que que elas gostaram, o que que elas não gostaram. Inclusive, também vai ter uma pasta virtual da criança no aplicativo, porque foi um pedido das próprias mães. Porque, além de tudo, elas também andam com uma pastinha. E aí, por andar com essa pastinha, às vezes pode perder algum documento, pega uma chuva, molha alguma coisa, tem que ir para um profissional, por outro, com essa pastinha. Então, as próprias mães pediram pra gente: "Ó, coloca uma pastinha virtual, né, fica mais fácil". Agora também elas falaram para poder compartilhar isso, né. Então, é todo um caminho, né. A gente vai lançar agora no 1º de julho, possivelmente assim, já é a data que a gente já vai estar disponível tanto para iOS quanto para Android, mas teve toda essa jornada, demora um pouco para que as lojas deixam disponíveis, então assim, não é tão fácil assim, pelo contrário, é bem desafiador, né. Ainda E mais quando você pretende colocar uma versão gratuita, mais ainda. isso você está falando só sobre uma ótica, né? Mas a gente também tem que considerar que mão de obra precisa ser remunerada, tem um custo. Que seja energia elétrica para ligar um computador, você precisa suprir esse custo. E Sim. como lidar com esse desafio num país que começa a engatinhar no desenvolvimento tecnológico e entender que a tecnologia é importante, principalmente, né, no aspecto da saúde, que é o que vocês estão abordando. Sim, a gente conseguiu entrar nesse primeiro edital, né, que foi um projeto criado para apoiar ideias de mulheres, né, de empresas fundadas por mulheres. Que foi feito pelo Hub Goiás, em parceria com o Porto Digital. E aí, quando a gente entrou, eram 50 ideias, depois passou para 30, depois para 20, só as últimas 10, isso em um ano de jornada de aceleração, onde você passa por cursos, mentorias, tem todo um acompanhamento, teriam o primeiro aporte, teria a primeira ajuda financeira. E aí foi isso que começou a dar, né, um dinheiro para a gente conseguir movimentar. Aí depois a gente participou de uma outra aceleração internacional focado para o público com deficiência, que é a Be Together, a gente conseguiu uma premiação também. E aí recentemente a gente conseguiu passar pelo Centelha, então a gente está procurando esses editais de fomento, né, que é o que está ajudando a gente a caminhar aí até que, de fato, a gente coloque o produto no mercado, que a gente tenha clientes para poder deixar ele ainda maior e fazer tudo que a gente quer fazer ainda, dentro da solução, né. Agora, se tivesse um atalho, né, uma empresa, alguém que olhasse e falasse: "Ah, vou ajudar, isso é importante", seria bom, né? Ah, com certeza, é sempre bem-vindo, né, todo tipo de parceria que a gente consegue, né, até para deixar até a parceria dos próprios profissionais, né, então, você que é profissional, que hoje a mãe chega no seu consultório e você vê ela lembrando de cabeça, tendo que lembrar de cabeça ou anotado no papel ali, essas informações, indica o nosso aplicativo, é uma ferramenta gratuita que vai reverter para você mesmo, né, então, esse tipo de parceria e de outras, a gente está super aberto até para a gente conseguir fazer com que esse projeto, né, que é o nosso projeto de vida, que realmente é para gerar impacto, ele chegue aí para o Brasil todo, para o mundo. Você falou de projeto de vida, estamos aqui, né, com alguém que não é capixaba, né, a gente Sim. percebe pelo sotaque. Já experimentou a nossa moqueca, algum dos pratos típicos aqui do estado, Carol? Ah, sim, nos últimos dias, né, porque eu vim para cá a convite do ESX, que foi um evento, assim, que tá bem marcado, tanto para mim quanto de todas as startups que participaram, e tô apaixonada pela cidade, né, pela cultura, pela o quanto a inovação aqui é latente, né, o quanto a gente vê, coisas diferentes, projetos diferentes, né, essa receptividade das pessoas mesmo.
E você é da onde? Faz o quê? Fala um pouquinho para o nosso público aí, que ele gostaria com certeza de te conhecer um pouco mais, já que você está trazendo algo tão relevante para a vida, né, de pelo menos 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Sim, eu sou lá de Goiânia, né? Eu sou empreendedora desde os meus 12 anos, então eu sempre tive essa veia criativa. Sou empreendedora social também, então já atuei como educadora, mentora na área de marketing, e hoje sou CEO da Emotrec com muito orgulho, né? Porque eu trago essa jornada. Eh, Sou formada em contábeis, mas depois acabei mudando de área e fui para a área do marketing, porque a vida é assim, né? Ela é feita de mudanças e foram essas mudanças que ajudaram a trilhar esse projeto para estar aqui hoje. Agora, em nome da Imotrek, qual o maior desejo de vocês, né? Quando você começa um projeto, algo dentro de nós, né, tá ali saltando, né? Qual o objetivo maior? O que que vocês desejam para daqui a 5, 10 anos? Já tem essa meta assim pré-definida ou vocês estão ainda no vamos elaborar a coisa para ela acontecer e depois a gente pensa nisso? Não, claro que não. Assim, o que a gente quer é ser um dos aplicativos mais usados na área da neurodivergência. A gente vai ter a versão adulta gamificada também. Então, a ideia é que a gente tenha bastante tecnologia, andando ali em conjunto com esse apoio a neurodivergentes, a essas famílias, porque a tecnologia ela é isso, né, a tecnologia ela vem para ser detetora de ajudar a resolver dores, né, ajudar a resolver problemas. Então eu quero ver a Emotrek aí sendo usada por todo mundo, por todo o Brasil e realmente de fato ajudando. Uma das ideias também do nosso aplicativo, que eu sempre gostei, apesar de ser do marketing, né, de já eu palestro, eu dou mentoria, mas eu sempre gosto de usar uma linguagem normal, uma linguagem que todo mundo vai entender. Eu não tenho muito esse intuito de dificultar as coisas, porque eu acho que quanto mais fáceis são, mais a gente consegue passar informação mesmo, né. E eu gosto muito de ensinar o que eu sei, eu gosto muito de aprender coisas novas, então uma das ideias minha e da Miriam, né, que é a outra fundadora junto comigo, é que o nosso aplicativo seja simples de usar. Então se a mãe entra hoje no nosso a mãe ou o pai ou a família entra no nosso aplicativo, em menos de 5 minutos ela consegue fazer o registro, ela consegue ter o relatório e até já mandar. Então, isso também é algo que a gente quer manter, sabe, a simplicidade. Alta tecnologia, né, que a gente vai refinando, a gente vai melhorando, a gente vai pegando feedback, mas que ela seja simples de usar, porque não adianta a gente colocar um monte de coisa e no final ficar difícil de você achar a funcionalidade que você mais precisa. Acho que isso é muito importante hoje em dia também. É sempre pensar em quem está do outro lado da tela, né, Carol? A gente, Sim. às vezes, pode se perder ali nas ideias, né, de produzir algo muito grandioso e que talvez não seja útil, né? E essa preocupação com vocês, até que vocês estão tendo, até pelo ponto de vista da mãe, que já tem uma vida corrida, e a gente fala mãe naturalmente, né? É, Porque quase sempre quem está à frente de toda essa rotina dos neurodivergentes é a mãe, né? sim. Ela que está ali inseparável, né? Exato, tem famílias que vai ter, né, o pai, vai ter a tia, vai ter a avó, tem às vezes rede de apoio, igual eu já fui rede de apoio de algumas mães atípicas, mas a mãe é quem tá ali mais na frente, então por isso que a gente acaba falando mais sobre a mãe, né. E uma das preocupações também quando a gente fala delas é o quanto elas se preocupam em usar algo que seja de confiança. Então, todas essas perguntas que aparecem para ela marcar lá, quem ajudou a desenvolver foi um psicólogo que é mestre e doutorando na área, que é o Henrique. Por quê? Para que ela e o profissional tenham segurança. Então, além da gente ter essa preocupação da tecnologia, a gente quer fazer algo com fundamentação científica, com toda essa parte, porque a saúde mental é algo, assim, muito importante, né, igual no começo você falou, que é algo que às vezes vem esse preconceito, vem a questão da polêmica, então a gente também está com esse cuidado, de respeitar, sabe, todos os lados, né, o lado do profissional, o lado dessa mãe, trazer algo de confiança mesmo. É um assunto bastante relevante. Se a gente continuar, a gente passa a tarde inteira aqui, a Sim. noite inteira aqui conversando, e é necessário, né? Mas a gente vai para os finalmente. Eu queria que você deixasse um recado. Primeiro, para quem, né, pode abraçar essa causa de todas as formas, por meio da divulgação, por meio dos financiamentos, Sim. por meio do apoio, né? Que às vezes basta simplesmente pegar e falar: olha, eu conheço um aplicativo que é muito legal que pode ajudar, e isso contribui para vocês, mas também, né, para todos os envolvidos nessa causa da neurodivergência. Então fique à vontade, passa seu recado, Carol. Tá bom.
Então, se quiserem acompanhar a gente lá, né, ou quer dizer, um convite que eu faço é para acompanhar a gente lá no Instagram, que é HemoTrecBR, começar a seguir a gente. Assim que já estiver disponível nas plataformas, a gente vai estar anunciando lá. Então, se você é profissional, começa a usar nosso aplicativo, testar, trazer seu feedback para a gente, mas usar essa ferramenta junto com as famílias, né? Quem é mãe, pai, que tem contato, né, com neurodivergentes, tanto criança quanto adulto, acompanhar a gente também para trazer esse apoio, e parceiros de alguma forma também que se quiser se conectar com a gente está super aberto, né. Uma das coisas que eu sou bastante também é corajosa nesse sentido de realmente conhecer, porque tem muitos apoios que às vezes a gente nem imagina, né, prefeituras também é algo que a gente está buscando para fazer parcerias, então a gente está bem aberto para fazer com que essa solução ela chegue, assim, a milhares de pessoas. Muito bom. Te agradeço por ter recebido, por ter estado aqui com a gente, né, por ter aceitado o nosso convite também para participar dessa entrevista. Muito obrigado, tá, Carol? Um prazer enorme ajudar nessa divulgação de alguma forma. E fica o convite, assim que o aplicativo for lançado, passa para a gente que a gente vai divulgar também para você que está aí do outro lado da tela assistindo a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Eu recebi aqui a Carol Moraes, empreendedora, lançando um aplicativo que pretende ajudar você, papai, mamãe, avô, vovó, tio, tia, que tem pessoas com neurodivergência na sua família. A gente fica por aqui, desde já agradecendo a Carol e todos vocês. Eu sou o Geilson Ferreira, nós estamos aqui na ES Brasil.